Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar início à nossa correção de hoje, página 124 e página 125. Na explicação de ontem, eu já fiz alguns itens da nossa atividade, como exemplo. Então, vamos só relembrar, tá? Os itens que a gente fez. A questão 1, ele pede para a gente determinar as medidas dos ângulos x e y, e a gente já fez na aula anterior o item A, ok? Aí aqui a gente tem que o y é oposto pelo vértice ao ângulo de 30 graus, logo o y é igual a 30 graus, porque ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, ok? E agora basta a gente descobrir o valor de x, e aí a gente tem que x, né, se eu fizer isso aqui, ó, x mais 30 forma um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Ou seja, x e 30 graus são ângulos suplementares. Então, x mais 30 é igual a 180. Então, x vai ser igual, deixa o 180 no segundo membro, então ele fica positivo, e passa o 30 para o segundo membro, ele passa negativo. Então, x é igual a 50 graus. Então, descobri a medida do y e do x. E a gente já tinha feito a aula passada. Vamos agora para o item B. Eu tenho aqui, ó, que o y é igual a x. Então, se eu descobrir o valor de x, eu descubro o valor de y. Se eu descobrir o valor de y, eu descubro o valor de x. Porque eles são opostos pelo vértice. Então, vamos descobrir aqui primeiro o valor de x, tá? Vou pegar aqui, ó, que x mais 55 forma um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, vou escrever a expressão x mais 55 é igual a 180, tá? Então, x vai ser igual a 180, passo 55 para o segundo membro, ele passa negativo, menos 55. X vai ser igual a 125. Se o x é 125, o y é oposto pelo vértice a ele. O y também é igual a 125. Então, descobri assim o valor do x e o valor de y, ok? No item C, eu tenho que descobrir novamente o valor de x e o valor de y. Ó, o y é oposto pelo vértice ao ângulo 130. Logo, o y é igual a 130 graus, ok? O x mais o 50 vai formar um ângulo de 180 graus. Então, vou escrever a expressão. X mais 50 é igual a 180. X vai ser igual a 180, passa o 50 para o segundo membro, ele passa negativo, menos 50. X é igual a 130. Então, o y é igual a 130 e o x também é igual a 130. Não deixem de estarem fazendo as continhas na hora da correção, tá bom, meus amores? Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: quais pares de ângulos têm a mesma medida? Justifique sua resposta. Então, vou procurar aqui nessa figura quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice. Porque se eles forem opostos pelos vértices, eles possuem a mesma medida. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do A. O A é oposto pelo vértice, né? Ó, o A é oposto pelo vértice ao ângulo D. Então, A e D têm a mesma medida. Vamos ver aqui o B. O B é oposto pelo vértice ao ângulo E. Então, B e E têm a mesma medida. E o C é oposto pelo vértice ao ângulo F. Então, C e F possuem a mesma medida. Por que eles possuem a mesma medida? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, os pares de ângulos são A e D, B e E, C e F, ok? Vamos para a questão 3. Na questão 3, ele pede para calcular o valor de x e a medida dos ângulos em destaque em cada item. Sendo que a tia já respondeu na aula anterior, como exemplo, o item A, tá? Então, como eu já respondi o item A, eu não vou repetir novamente, eu vou já continuar a partir do item B, tá? Quem perdeu a aula de ontem vai voltar na aula de ontem, porque era para vocês terem assistido para poder realizar a atividade. Vai assistir para poder fazer a resolução do item A, tá? Então, vamos para o item B. E aqui a gente tem dois ângulos opostos pelo vértice.
que é o ângulo representado por 7x mais 61 e o ângulo representado por 10x mais 46. Então, 7x mais 61 é igual a 10x mais 46, porque eles são opostos pelo vértice. Então, vou escrever a expressão 7x mais 61 é igual a 10x mais 46. Aí, eu vou continuar aqui. Vou isolar o x, né, que é chamado de variáveis no primeiro membro, e levar para o segundo membro os valores numéricos. Então, vai ficar 7x, vou trazer o 10x para o primeiro membro, então ele vem negativo, menos 10x. Repita a igualdade. 46 já está no segundo membro, ele é positivo, continua sendo positivo. Vou passar o 61 para o segundo membro, ele está positivo, vai passar negativo, então menos 61. 7x menos 10x, eu tenho sinais diferentes, né, ó. Sinais diferentes, como é que eu faço? Conservo o sinal do maior, no caso o maior aqui é 10 e o sinal dele é negativo, então sinal de menos, e subtrai 10x menos 7 dá 3x. Então, 7x menos 10x dá menos 3x. Igual a 46 menos 61. Sinais diferentes, né? Porque o 46 é positivo e o 61 é negativo. Conserva o sinal do maior, no caso o 61 é maior, então vai ficar o sinal dele, que é negativo. E subtrai 61 menos 46, que dá 15. Então, fica menos 3x igual a menos 15. O x, ele não pode estar negativo, então, vou multiplicar todo mundo por menos 1, que é para mim deixá-lo positivo, ó. 1 vezes 3x dá 3x, agora faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais 3x. Aqui do mesmo jeito, 15 vezes 1 dá 15, faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais 15. Então, fica 3x igual a 15. X vai ser igual a 15 dividido por 3, x é igual a 5. Encontrei o valor de x, agora eu tenho que encontrar o valor dos ângulos, tá? Preciso substituir nos dois? Não, você escolhe um dos dois, porque são opostos pelo vértice, são iguais. Quando você encontrar, se você substituir no primeiro ângulo aqui, vai ser igual ao ângulo de baixo. Então, eu preciso substituir nos dois, escolhe um dos dois. Eu escolhi 7x mais 61. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 5. Então, vai ficar 7 vezes 5, tá? Mais 61. 7 vezes 5, 35. 35 mais 61 dá 96. Logo, o ângulo em destaque, tá? Esse ângulo aqui, ele é 96 graus. E assim como o ângulo oposto a ele, também vai ser 96 graus, tá? Porque eles são opostos pelo vértice, logo são iguais. Vamos para o item C. O item C, eu tenho esse outro ângulo aqui, que também é oposto pelo vértice. E eu tenho as medidas, que é 9x menos 17 e 8x menos 6. Então, 9x menos 17 é oposto pelo vértice a 8x menos 6. Então, 9x menos 17 é igual a 8x menos 6. Então, vou escrever, ó. 9x menos 17 é igual a 8x menos 6. Vou passar a variável para o primeiro membro. Então, vai ficar 9x. O 8x está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Menos 8x igual. Repete o menos 6, igual a menos 6. Passa o 17 para o segundo membro, ele passa positivo. Então, mais 17. 9x menos 8x dá x. Menos 6 mais 17. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, então no caso 17 é maior, então é positivo. E subtrai 17 menos 6, 11. Então, descobri o valor de x, que é 11 graus. Basta agora descobrir o valor do ângulo. Vou escolher uma das equações. Eu escolhi aqui a primeira, 9x menos 17. Onde tiver x, eu vou substituir por 11. Então, vai ficar 9 vezes 11 menos 17. 9 vezes 11 é 99. 99 menos 17 é 82. Logo, os dois ângulos vão medir 82 graus, ok? Vamos agora para a página 125, a questão 4, eu já resolvi com vocês ontem como exemplo. Então, o primeiro, questão 4, item 1, não vou responder novamente, então só vou fazer o item 2 e o item 3. Só lembrando que quem não pegou o item 1 ontem porque não assistiu a aula, vai ter que voltar lá para assistir para fazer, tá? Na questão 4, ele pede para determinar as medidas dos ângulos, tá? Que são indicados na figura. Nessa primeira figura aqui, a gente encontrou os ângulos A, B, C, D, E, F, G e H, tá? Aqui na figura 2, a gente vai encontrar
as medidas dos ângulos I, J, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, vamos começar logo do I, tá? Começar aqui pelo I, na ordem. O I está oposto pelo vértice a 80. Então, o I é igual a 80, tá? Vamos pro J, tá? O J, ele é igual ao K, e porque ele é oposto pelo vértice, mas eu não sei o valor do K, tá? Então, tem que descobrir aqui quem é o J, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, o J mais 80, né, ó, ele forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, J mais 80 é igual a 180. Então, vou escrever a expressão. J mais 80 é igual a 180. J vai ser igual a 180, e passo o 80 para o segundo membro, e passo negativo, menos 80. J é igual a 100. Então, J vai ser igual a 100, tá? E aqui a gente pode ver que o K é igual ao J. Então, K é igual a J, se o J é 100, o K também vai ser 100, tá? Então, agora a gente vai calcular o L, tá? O L é igual ao N, tá? O N é N mais 50, para mim encontrar o valor dele, tá? Eu fiz aqui, ó. N mais 50, que é igual a 180. N vai ser 180 menos 50. N é igual a 130. Então, o N é 130, logo o L também é 130, ok? Vamos pro M. O M é 50, né? Oposto pelo vértice ao ângulo 50, então M é igual a 50. O N é igual ao L, que a gente já fez aqui, que é igual a 130, tá? Vamos pro O. O O, ele é igual ao Q, mas eu não sei quem é o Q. Então, o O mais o 130 vai ser igual a 180, porque forma um ângulo de 180 graus. Então, vamos lá. O mais 130 é igual a 180. O vai ser igual a 180, passa o 130 para o segundo membro, vem negativo, então menos 130. O vai ser igual a 50. Então, o O é 50. Vamos para o P. O P é oposto pelo vértice a 130. Então, P é 130. E o Q? O Q é igual ao O, que é igual a 50. Então, a gente encontrou todas as medidas. Vamos para a figura 3. Na figura 3, a gente vai começar aqui pelo R, tá? O R é igual ao T, mas eu não sei quem é o T. Mas se eu pegar o R com 105, ele forma um ângulo raso, ou seja, R mais 105 é igual a 180. Então, eu vou descobrir o valor do R. R mais 105 é igual a 180. R vai ser igual a 180. Passo o 105 para o segundo membro, ele vem negativo, então 180 menos 105, que é igual a 75 graus. Então, o R é igual a 75 graus. Vamos para o S. O S é oposto pelo vértice ao ângulo 105. Então, o S é 105 graus. Vamos para o T. O T é igual ao R, que é igual a 75 graus, tá? Vamos para o U. O U é igual ao X, mas eu não sei quem é o X, então vou descobrir o valor do U, porque o U mais 45 forma um ângulo raso, ó. Então, o U mais 45 é igual a 180. U vai ser igual a 180 menos 45 graus. U vai ser igual a 135 graus. Então, U é igual a 135 graus. Vamos para o V. O V, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 45 graus. Logo, ele é igual a 45 graus. V é igual a 45 graus. Vamos para o X. O X é igual ao U. Então, o U é 135. Então, X é igual ao U, que é igual a 135. Vamos para o W. O W é igual ao Y, mas eu não sei quem é o Y. Mas eu sei que W mais 60, ó, forma um ângulo de 180 graus. Então, W mais 60 é igual a 180. W vai ser igual a 180, passo 60 para o segundo membro, vai negativo, então menos 60. W é igual a 120. Então, o W é igual a 120. Vamos agora para o Y. O Y é igual ao W porque são opostos pelo vértice. Então, Y é igual ao W, que é igual a 120. E o Z é oposto pelo vértice a 60. Então, Z é igual a 60.
Vamos para a questão 5. Os varais de paredes retratos são muito utilizados em ambientes reduzidos, proporcionando melhor aproveitamento do espaço disponível. Observe o modelo desses varais apresentado no esquema. Considerando os ferros que compõem esse varal como retos, responda às questões. Aqui a gente tem um varal. E aí, essa abertura aqui, né, que forma um X, a gente vai considerar que sejam duas retas que se cruzam, ou seja, duas retas concorrentes, formando 4 ângulos, né, ó. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aí eles dizem o seguinte no item A. Quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice que aparece no esquema? Então, aqui, ó, o A é oposto pelo vértice ao C e o B é oposto pelo vértice ao D. Então, os pares são A e C, B e D. No item B, ele diz o seguinte, os ângulos A e C possuem medidas iguais e os ângulos B e D justifiquem sua resposta. Então, o ângulo A e C são opostos pelo vértice. Logo, ângulos opostos pelos vértices possuem medidas iguais. E o ângulo B e D também é oposto pelo vértice e os ângulos opostos pelos vértices possuem medidas iguais. Então, você vai colocar assim, ó. Sim, pois os pares de ângulos A e C, B e D são opostos pelos vértices, né? E os ângulos opostos pelos vértices possuem medidas iguais. No item C, ele diz o seguinte, quando o varal é compactado junto à parede, a medida do ângulo A diminui ou aumenta, aumenta ou diminui, e do B aumenta ou diminui. Então, ele vai compactar e vai fechar, ó. Vai pegar essa parte aqui e vai empurrar para trás. Então, a medida do A vai fechar, ó. Essa reta aqui, ó, ela vai ser reclinável para cá, então vai encostar aqui, ó. Vai fechar, então ele diminui, né, o ângulo. E do B vai aumentar, né, ó. Do B vai aumentar, porque essa reta aqui, ó, ela vai vir para cá. Então, ele vai abrir, né, vai fazer com que isso aqui gire abrindo o ângulo. Então, você escreve aí, aumenta, ok? Então, a gente finaliza, assim, a nossa correção de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no privado, tá bom? Beijos, tchau, tchau.